Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes pela possibilidade de estarmos na casa de Deus, onde nós estaremos prestando culto ao nosso Senhor, diante da sua palavra, na intenção, no objetivo de sermos mais uma vez alimentados por essa palavra que é o nosso pão espiritual, é o nosso nutriente espiritual. Aqueles que estão ou estarão acompanhando pela internet, nós também saudamos e que nós tenhamos momentos agradáveis aqui na casa de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, mesmo assentados como os irmãos estão, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai. Muito obrigado porque após um dia de atividades, de desafios, nós podemos estar na tua casa, podemos apresentar a ti, ó Deus, os nossos corpos e oferecermos a ti esse tempo na tua casa. Senhor, dá que possamos receber de ti a tua palavra, Senhor. Não meras letras, mas a tua palavra, Senhor. Para tanto, dá-nos a assistência espiritual. Assiste-nos, Pai, para que possamos bem compreender a tua palavra. Nosso Deus, dirija as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar Grande é o Senhor. O Hugo vai nos conduzir a esse belo hino. Obrigado. Espantado por boa lição em nossas vidas, eu tenho que demonstrar. Cidade
Meus irmãos queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. 1 João capítulo 2, leremos os versículos de 27 até o final do capítulo 2. Também nós, pelo menos esse é o nosso propósito, já iniciaremos o capítulo 3, lendo os versículos de 1 a 6. Assim nós estaremos nessa pequena jornada, nesta noite, aprendendo mais da palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 27, se estendendo até o capítulo 3, versículo 6. Permaneça com a sua Bíblia aberta e assim nós poderemos aprender juntos, observar juntos o que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos estudando todo essa carta, não é, que se tornou livro do Novo Testamento, a primeira epístola de João. Assim diz o texto: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Vamos então dar continuidade ao capítulo 2, concluindo o capítulo 2 e já entrando no capítulo 3. Essa carta foi escrita por João, pelo apóstolo João, o mesmo autor do quarto evangelho. João escreveu essa carta no final do primeiro século. Certamente João já estava idoso e escreveu uma carta para a igreja cristã formada pelos convertidos, judeus que se converteram ao cristianismo, gentios que se converteram ao cristianismo, prosélitos que haviam se convertido ao judaísmo e posteriormente se converteram ao cristianismo. Então, a igreja era formada por homens, independente da nacionalidade, independente também da religião que seguia, ou que seguiam outrora. João escreveu especialmente para combater os falsos ensinos. Falsos mestres estavam entrando nas igrejas cristãs e estavam ensinando coisas que eram estranhas àquilo que Jesus ensinou. Há uma colocação nessa carta muito interessante, que é a colocação de unção. Via de regra, nós encontramos essa palavra como tendo um sentido de proteção, não é? No Antigo Testamento era assim. O rei, então, quando ele ia tomar posse
ele era ungido, tá certo? Era um óleo que era derramado, que tinha um sentido de proteção, vida longa ao rei, tá? A unção, nesse contexto, ela está completamente ligada ao ensino santo, ao ensino que protege, ao ensino que nos, de alguma forma, coloca em uma condição de que não é vulnerável, não é? Invulnerabilidade, exatamente, obrigado. Eu estava testando vocês. Mas essa unção, e vocês vão perceber isso, que o apóstolo João, ele coloca a unção como condição de nós permanecermos. Não esqueçam que vocês foram ungidos. Esse ensino, tá, que é colocado em forma de unção, ele é suficiente para que vocês permaneçam. Vamos observar os versículos e assim vamos crescer juntos. Versículo 27, não é? Quanto a vós outros, e é bom lembrarmos que no último versículo, versículo 26, que nós estudamos na última terça-feira, ele está se referindo aos falsos ensinos, né? Falsos mestres. Versículo 26 diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Aí agora ele entra no 27 dizendo: quanto a vós outros, no entanto quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O ensino libertador, o ensino protetivo, o ensino, tá? Essa unção espiritual, porque na verdade é sempre bom nós nos lembrarmos que o evangelho é muito mais que um ensino teórico. A gente encontra muitas vezes crianças, não é, que conhecem muitas coisas da Bíblia. Já viram isso? Então, eu já, lógico, na minha história de vida cristã, eu já vi muitas crianças que sabiam tudo da Bíblia. Perguntavam: olha, quem foi que o peixe engoliu? Jonas. E quem foi? Aí respondia tudo. No entanto, essas crianças, algumas delas, se desviaram, não estão nos caminhos do Senhor hoje. Tá? Porque o conhecimento teórico não quer dizer necessariamente a fé genuína. O evangelho, mais do que ser conhecido de uma maneira teórica, ele precisa fazer diferença no campo espiritual. Nessa perspectiva, o ensino representa uma unção. Uma unção. Eu fui ungido pelo que o Senhor Jesus me ensinou. Então, eu transformei aquela palavra, ela foi, de alguma forma, trabalhada em mim dentro do contexto espiritual e não somente o intelecto. Não é somente o intelecto. O ensino do evangelho precisa ser mais que um ensino intelectual. Precisamos muito mais que retórica, precisamos de uma nova vida. Precisamos de saber que aquele evangelho é transformador. E é nessa perspectiva, nessa condição que João escreve isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Permanece em vós o ensino, a transformação, aquilo que Jesus fez por vocês permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ela quem? A unção, o ensinamento. Essa unção que fez diferença, ela nos orientou a permanecermos. Uma coisa é nós sabermos teoricamente, outra coisa é nós sentirmos no íntimo do coração que aquilo modifica a vida. Modifica a vida. É muito interessante que o que acontece com o ser humano, né? Muitas vezes acontece isso. Existem filhos que mantêm uma vida regrada enquanto o pai está vivo, por respeito à presença do pai. Na falta do pai, alguns então se extraviam. Por quê? Porque a condição que ele tinha para ter uma vida regrada era simplesmente a presença do pai, e não aquilo que o pai ensinou. Não foi para o coração,
É do coração que partem os caminhos da vida. Então, quando nós temos algum conhecimento intelectual, esse conhecimento intelectual, ele se torna temporal. Mas quando o ensinamento vai para o coração, ele produz saídas, caminhos. Nós passamos a caminhar de acordo com o que há no coração. É do coração, não é? Por isso que a Bíblia diz, o coração alegre torna o rosto formoso. Então, o coração, de alguma forma, determina a nossa caminhada. Esse ensinamento, dizia João, que vocês receberam, esse ensinamento precisa estar muito mais que no intelecto, precisa estar no coração. Porque quando o ensinamento está no coração, ele passa a reger as nossas atitudes, passa a reger as nossas ações. Eu então caminho, vivo, ajo e reajo a partir daquilo que há no meu coração, dos valores que o meu coração recebeu. Está claro isso ou não? Está claro, né? Está claro. Então é muito mais que um ensinamento teórico. Você já viu estudante que estuda somente para a prova? Então ele só estuda de véspera, né? Aquele ensinamento ele vai me servir enquanto eu estiver submetido a uma avaliação, para eu tirar uma nota. Mas aquele que estuda para a vida, ele vai utilizar aquele ensinamento para toda a sua trajetória de vida. De vida. É uma comparação boa, né? Então, o evangelho ele não pode ser simplesmente utilizado, tá, para os testes, mas ele precisa ser guardado no coração. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. E você vê a perspectiva espiritual. Pecado é um desvio espiritual. Então, a palavra retida no coração é subsídio para não pecar contra Deus. Isso é fundamental. João alerta isso àquela igreja, ou seja, a igreja cristã que estava sendo bombardeada por falsos ensinos. Versículo 28, até aí está claro, né? Todos aí, né? Versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Ele está falando de Cristo. Cristo, óbvio. Porque quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O que é que João está falando? Permanecer com Cristo, para que na sua volta nós não sintamos constrangimento pela vida que nós estávamos desenvolvendo. Para que o constrangimento não gere vergonha. Se nós permanecermos em Cristo, nós não nos envergonharemos quando Ele voltar. Quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar firmes. Ele vai nos encontrar com o coração voltado para Ele. Ele não vai nos encontrar afastados. Então, permanecer com Ele, o segredo, e eu gosto muito dessa expressão, mais do que permanecer em uma religião em si, criada por homens, mas permanecer em Cristo. Essa é a grande diferença. Lembra do que o apóstolo Paulo falou, escrevendo a segunda carta aos Coríntios? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É o estar em Cristo que nos torna novas criaturas. É esse fato, não é simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente ser filho de pastor, não é simplesmente estar há anos na igreja. E como nós temos constatado pessoas que estão há tanto tempo em igreja e não demonstram qualquer tipo de transformação, novo nascimento. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa e essa pessoa se referia às decepções que passou ao longo da vida, porque percebeu que muitos que estavam nos contextos, nos arraiais, nas comunidades eclesiásticas, não demonstravam que tinham nascido de novo. Na igreja, tudo fecha, levanta a mão, fecha o olho na hora do louvor, faz uma série de coisas, a paz do Senhor, e lá fora um comportamento pagão, um comportamento completamente vergonhoso. Então, o que João está dizendo é isso: permanecei, tá?
nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Que não haja esse tipo de vergonha, constrangimento na vinda do Senhor Jesus. Que tenhamos alegria. Senhor, eu não fui perfeito, Senhor, mas como foi bom ter sido resgatado por Ti. Como foi bom ter sido lavado pelo Teu sangue, Senhor. Muito obrigado. Essa deve ser a alegria de um servo de Deus na vinda do Senhor Jesus, ou na nossa ida, não é? Ou na nossa ida, quando estivermos com Ele para a eternidade. Versículo 29, já concluindo o capítulo 2. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aí nós estamos diante de uma exortação muito comum ao Novo Testamento, né? O próprio Jesus Cristo tocou nesse tema de grande importância, que é o tema da prática da vida cristã. No final do Sermão da Montanha ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, as águas subiram, a casa não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. No entanto, aquele que ouve e não pratica, ele ouviu também. Tantos ouvem, né? Hoje não tem desculpa para não ouvir, né? Acredito que uma hora dessa tem muitos cultos, muitos estudos, pelas vias da internet, na rádio, muitas igrejas abertas. Tem muita gente ouvindo. No entanto, Jesus Cristo disse: aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva veio, as águas subiram e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Uma particularidade nessa colocação, nessa metáfora do Senhor Jesus, sabe qual é? Veja como é complicado aquele que está na igreja, mas ainda não nasceu de novo, não é firmado na rocha. Ele até se aventura a construir, ele até acha que pode construir. Alguns acham que são salvos, alguns até, não, eu vou construir, só que eu vou construir do meu jeito. Quem manda em mim sou eu, já viu isso? Eu acho. Eu tenho dito em nossa igreja que o que nós achamos não tem valor nenhum. Importante é o que a Bíblia diz. Em todo e qualquer assunto. O que eu acho hoje, deixo de achar amanhã. Eu acho que construindo aqui na areia vai dar certo. Aí a chuva vem e a casa cai. Aquele que não ouve, aquele que está distante, ele não se aventura a construir nada. Ele está aí no mundo, estava no mundão. Eu me lembro quando eu conheci o Kennedy, ele não estava construindo nada, né, Kennedy? Estava construindo nada, né? Estava aí aonde, deixa a vida me levar. Conheceu o Evangelho da Graça. Quando a gente conhece, a gente passa a construir. Só que é necessário nós construirmos sobre a rocha. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós encontramos isso, que o fundamento para toda edificação é o Senhor Jesus. Nós precisamos construir nele, não naquilo que eu acho. Aquilo que eu acho não tem valor algum. O que vale é aquilo que a palavra diz. Então esse é um grande problema. E o apóstolo João coloca isso no último versículo. Ele diz assim: se vocês sabem que ele é justo, nós sabemos que Jesus é justo, né? Ele é justo. Ele é justo. Se vocês sabem que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Porque aquele que é nascido de Cristo, naturalmente, ele reproduz aquilo que Jesus é. É natural isso. Se nós somos nascidos de Cristo,
nós então, de alguma forma, procuramos praticar aquilo que ele praticou. Essa justiça, obviamente, é a justiça divina, espiritual, tá? Não tem invencionice, é aquilo que é. Algo muito curioso, agora só voltando um pouquinho, né, para o versículo 7, né, 27, quando ele diz, né, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque o que Cristo nos ensina, o que Ele deixou para nós é suficiente, pessoal, é suficiente. O problema é que tantas vezes nós não damos ouvidos àquilo que Ele deixou para nós, o Evangelho. Eu lhe asseguro que o Evangelho, tá, ele traz consigo conteúdo para uma vida toda. Para uma vida toda. Às vezes eu me deparo com colegas em busca de modelos para a igreja. Vamos em busca de um modelo novo. Vamos em busca de um novo movimento. Vamos em busca de novas coisas, porque a igreja precisa de coisas novas. Meu irmão, no dia que você esgotar aquilo que Jesus deixou, aquilo que o Novo Testamento deixou de ensinamento para a igreja, você diz assim, a gente já fez tudo. Aí pode me trazer um modelo, que agora eu acho que isso não vai acontecer nunca. É suficiente. Pratica o Sermão da Montanha. Você vai gastar os próximos 40 anos só procurando praticar aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Como orar, como jejuar, como tratar o próximo, como ser bem-aventurado, ser sal, ser luz. Todo dia é um desafio. Quais são os propósitos que temos? O pastor Jonathan Edwards escreveu um livro, e eu li esse livro todo, e há um tempo, acho que há uns 2, 3 anos aqui na igreja, eu fiquei colocando os seus propósitos. Todo dia ele escrevia um propósito, para que ele se aproximasse mais de Deus. São as resoluções de Jonathan Edwards. Resolvi, começa sempre assim. Hoje eu resolvi isso, resolvi aquilo. São muitas. Acredito que são mais de 300. Então, quais são as nossas resoluções? A Bíblia deixa para nós possibilidade de nós termos resoluções de prática, de vida. Resolvi hoje amar mais o meu próximo. Resolvi hoje buscar um desafeto e pedir perdão. Resolvi hoje doar parte do meu tempo para a evangelização. Resolvi hoje visitar aquele irmão que há tempo não vinha à igreja. Resolvi hoje. Já pensou? Isso certamente preencheria ou não o nosso tempo? Então, no momento que nós passarmos a observar aquilo que o Evangelho traz como propósito de vida para nós, certamente nós não chegaremos à conclusão de que não precisamos de nenhum outro modelo. Hoje, nas minhas meditações, eu estava pensando em relacionamento. Relacionamento como um todo. Sabe qual é a compreensão que eu tenho? Todo relacionamento sadio, ele procede do temor a Deus. O que é sadio de fato? Tirando isso aí, se a gente for cavar, acaba sendo um relacionamento pelo mero interesse humano. Então, eu vou tratar bem a minha esposa. Se eu não temo a Deus, eu trato bem a minha esposa, porque assim ela pode fazer uma comida gostosa para mim, ela vai cuidar da minha casa, vai cuidar dos meus filhos, assim. Então, é aquela barganha. E quanto que a Bíblia diz diferente? Eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de morrer por ela. Não importa se ela não cozinha bem, não importa se ela tem inúmeros defeitos. Veja a diferença. Veja a diferença. Então, os relacionamentos, eles precisam ser relacionamentos baseados
no temor a Deus. Como é que Deus espera que eu me relacione com o meu próximo? A partir daí eu posso ser um bom amigo, um bom marido, um bom irmão, um bom pai, um bom filho. Eu poderia ser um bom profissional. Tudo principia da minha relação com Deus. Quando a minha relação com Deus é saudável, é sadia, é pura, então eu posso desenvolver relacionamentos também saudáveis, puros, que não são convenientes. Ontem eu conversava com um amigo e dizia que eu tinha mais medo do conveniente do que do inconveniente. Eu prefiro o inconveniente do que o conveniente. O conveniente, a palavra já está dizendo, muitas vezes se aproxima de nós só por conveniência. Só por conveniência. Não é porque é apegado. Não é porque quer desenvolver a dinâmica do relacionar, a dinâmica do dar e receber. Esse é o conveniente. Muito bem, vamos então para o capítulo 3. Há tempo aqui nós darmos uma caminhada, são somente 6 versículos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conheceu, não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O apóstolo João começa essa nova sessão, esse novo bloco, falando a respeito da grande bênção, não a bênção de uma prosperidade material, mas a grande bênção de ser filho de Deus, ser filho de Deus. Essa temática, irmãos, e aí eu quero lembrar os irmãos, aquilo que eu falei no início desse encontro, esse João é o mesmo que escreveu o quarto evangelho. No capítulo 1 do quarto evangelho, João faz menção a essa dádiva. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Perceberam que somente nesse evangelho a gente encontra essa terminologia, essa colocação. João então valorizava demais o fato de nós deixarmos de ser, termos deixado de ser criaturas. Ele valorizava isso. Ele diz assim: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Às vezes nós não valorizamos tanto essa bênção. Eu não sou bastardo, eu sou filho de Deus, eu não sou só uma criatura, eu sou filho de Deus. Se nós que somos maus, né, como disse Jesus, sabemos dar o que é melhor para os nossos filhos, ainda mais o Pai. Se um filho, qual de vós, disse Jesus, né, que o filho pede um peixe e esse lhe dá uma serpente, pede um pão e esse lhe dá uma pedra? Se vós que sois maus, sabeis fazer o bem para os filhos, quanto mais o Pai. Então a bênção de ser filho de Deus é uma bênção significativa. Só isso aí já nos coloca em uma condição de grande bênção, de grande privilégio. Eu sou teu filho. Quantas vezes, em meio a enfermidades, agora mesmo, né? Alguns meses, quando eu tive o Covid, nos dias quando estava ruim, nas madrugadas, eu clamava a Deus dizendo: Senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Que bênção. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Ele me tratou como um pai trata um filho que ama. E a cada dia eram pequenas manifestações de melhoras, e eu sabia que era Deus intervindo. Vede como é grande o amor
que o Pai tem por nós, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E João sabia, nós que não merecemos, somos filhos de Deus. E ele reforça, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu a Ele mesmo. Se o mundo não conheceu o próprio Pai que se manifestou, não é? Na pessoa de Cristo, como é que o mundo vai conhecer? Eu lembro que um colega meu que era pastor auxiliar de uma igreja, e chegou um embriagado na igreja, e ele ficou esperando, ele ficou observando as coisas, e queria falar com o pastor. E aí o pastor estava com alguns atendimentos, algumas demandas. Ele então pediu para que o auxiliar fosse conversar com o homem embriagado que estava lá, né? E o auxiliar chegou e disse assim, olha, pois não, como é que eu posso lhe ajudar? E o embriagado disse assim, não, eu quero falar com o pastor. Ele falou, não, eu sou pastor. E o embriagado disse assim, não, você é auxiliar. Eu sei, você é só o auxiliar, eu quero falar com o pastor. Então assim, na verdade, quando o mundo não conhece o nosso Senhor, Ele também não vai nos conhecer. Na hora da divisão dos valores, aquele que é natural não vai reconhecer os valores espirituais. Isso é bíblico. O homem natural não conhece, não entende, não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Se você faz um bem, por exemplo, o homem natural pode pensar o quê? Ele é bom, ou então ele quer aparecer. Ele está fazendo isso, quem sabe ele está querendo galgar alguma condição futura. Mas se você é espiritual, não é? Olha para o outro e diz assim, que bom, ele está procurando fazer a vontade de Deus, que é o Pai dele. Por isso que a gente encontra lá em Tiago, né? Para os puros tudo é puro, mas para os impuros nada é puro. Nada é puro. Porque a mente e o coração estão cauterizados, endurecidos. Versículo 2, capítulo 3. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Objetivamente, João está falando a respeito da nossa condição presente. Nós somos filhos de Deus, homens e mulheres salvos, porém, homens e mulheres que habitam em um corpo corruptível. Não é isso? Ainda estamos no corpo corruptível. Quando Ele se manifestar, então nós seremos iguais a Ele em quê? Com o corpo glorificado, como Ele foi glorificado. Tá certo? Então, como eu tenho dito em nossa igreja, não é? Os 3 tempos da salvação: o tempo da justificação, que é um ato único; o tempo da santificação, que é quando nós estamos aqui procurando nos assemelhar, nos identificar com o Senhor Jesus; e o tempo da glorificação, que é quando o nosso corpo corruptível dará lugar ao corpo da incorruptibilidade. Então nós seremos como Cristo. Como Cristo, é disso que João está falando. Versículo 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança então que habita no nosso coração, tá? Dá-nos essa purificação, estimula-nos a sermos puros, a buscarmos essa purificação, como ele é puro. E aí a gente percebe o quê? Qual é o nosso referencial? O varão perfeito. É Cristo, o varão perfeito, que é puro. Então, quanto mais puro eu for, mais me identifico com o Senhor Jesus, que é o varão perfeito. Versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo
fala lá na carta aos Romanos, né? Que a lei, ela faz o quê? Ela coloca em relevo o pecado. Ela mostra o que é errado. A lei não tem poder justificador, mas ela tem o poder revelador. Revelador. Então ela coloca em relevo o que é pecado. Então quando eu peco, eu estou transgredindo a lei. E ela está dizendo que eu estou transgredindo a lei. Mas ela não tem o poder regenerador. Senão Jesus Cristo não precisava ter morrido por nós. Era somente nós procurarmos seguir a lei na íntegra. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro puro, seu sangue vertido na cruz, tem poder para tirar o pecado. E é disso que João fala. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. No último domingo nós falávamos aqui a respeito dessa manifestação da graça, né? A manifestação da graça que regenera e que traz consigo também a possibilidade de nós caminharmos à semelhança do Senhor Jesus. Finalmente, o versículo 6. Todo aquele que permanece nele, olha a importância de permanecer. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Eu estou com Cristo. Vou dar uma paradinha aqui, só para a gente pensar no seguinte, né? Existem coisas, né, que a gente evita fazer quando estamos em determinada ou com determinada companhia. Meu pai, por exemplo, eu trabalhei com ele logo no início aqui, que eu era garoto, nas férias eu trabalhava com ele. Papai transportava isopor aqui em Fortaleza e na região aqui metropolitana, e eu ia com ele. Ele me pagava. Meu primeiro salário eu comprei um radinho a pilha, maravilhoso, usado, mas que já dava para eu acompanhar o jogo do melhor time do estado do Ceará, né? Não vou dizer qual era, mas é um que foi tetracampeão aí, em 78, quando eu tinha 11 anos de idade. Foi o primeiro jogo que eu vi na rádio, viu? Mas assim, perto dele, o meu comportamento era diferente do comportamento que eu tinha perto dos meus amigos, de alguns dos meus amigos. Hoje eu chego à compreensão, aquilo que eu digo na igreja: qual a melhor companhia para um jovem, para um adolescente? É um adulto piedoso, não é outro adolescente, não é outro jovem. Porque o adulto piedoso é um referencial, é um exemplo positivo. Enquanto que outro jovem, a galera, pai, todo mundo vai, não é assim que os meninos dizem, né? Pai, deixa eu ir, porque todo mundo vai. Eu disse: é justamente por isso que você não vai. Meus meninos ouviram muito isso, viu? É justamente por isso que você não vai, porque todo mundo vai e você não é do mundo. Então, na companhia do meu pai, eu tinha um linguajar diferente, eu tinha comportamentos diferentes. A minha naturezazinha não era natureza boa, não. Mas eu tinha respeito, e aquilo que ele representava para mim me levava a agir diferente. Aquilo que João está falando, ou isso que João está falando, é algo muito semelhante. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Como é que eu vou caminhar com Jesus o tempo todo sabendo que ele está comigo aqui e viver pecando? Há uma colocação de um pregador das antigas aí, que agora me fugiu à mente, mas ele dizia que quando nós pecamos, de alguma forma nós estamos desconsiderando a existência de Deus. Porque quando nós consideramos de todo o coração, nós não pecamos. Nós não fazemos o que é errado. Mas quando eu peco, eu estou de alguma forma negando
a existência de um Deus que é onipresente, onisciente, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu estou fazendo. Então é melhor esquecer que Ele tem esse poder todo. Assim eu vou fazer aqui as escondidas. Tolice. Aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Nunca viu, nunca teve experiência de fato. Aquele que vive pecando não o viu, nunca o conheceu. Nunca o conheceu. Porque ver o Senhor Jesus, conhecê-lo, permanecer nele, são condições inerrantes para que nós não vivamos pecando. Até caímos, até escorregamos, mas nós não vivemos pecando. Procuramos e lutamos com todas as nossas forças para agradar àquele que nos deu a vida. Essa é a palavra de Deus. Que ela seja aplicada em nosso coração, que ela sirva de edificação para a nossa vida, que ela sirva de alimento espiritual para o nosso viver. Amém? Muito bem, vamos curvar as nossas cabeças, meus irmãos, e vamos orar ao nosso Deus, todos juntos. Eu quero também convidar aqueles que porventura estão acompanhando pelas vias da internet a terem esse momento de oração. Gostaria que os irmãos estivessem orando juntamente comigo. Oremos pelos enfermos, queridos irmãos. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos pelas famílias da nossa igreja. Oremos por santidade, por uma vida mais santa, irmãos. Oremos pelo nosso país. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, pelos ensinamentos que temos da Tua palavra, Senhor. Nosso Senhor, dá que sejamos mais que ouvintes, dá que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, aperfeiçoa-nos a cada dia, Senhor. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, uma noite de paz, que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares e que tenhamos um restante de semana na presença do nosso Senhor.